Tudo bom, Aries? Seja muito bem-vindo ao canal A Voz da Deusa Oráculo. Essa é a sua leitura para outubro, tá? Eu espero que tudo esteja bem com você, que os próximos 30 dias sejam bastante plenos de saúde, energia, prosperidade. E a gente começa a sua leitura sem muitas delongas, tá? Eu vou dando os recadinhos conforme a gente vai fazendo a leitura. Só peço para você discernimento para separar o que é seu do que é dos outros nessa leitura coletiva. E também peço o seu like, tá? Faz bastante diferença para este canal. Então, a gente começa aqui com a sua energia espiritual, o seu desafio, a sua tendência, o assunto que vai estar dominando a sua existência, né? Lembrando que, novamente falando, leitura coletiva não ressoa para todos. Vamos lá. Áries, temos aqui carta de Ptah, que fala de habilidade, de talento, né? Muito no sentido de você ter um tipo de talento, um tipo de habilidade profissional ou um hobby que você faça muito bem e que você pode estar aperfeiçoando neste período, tá? Se desenvolvendo de alguma maneira ou colocando em prática, e isso vai fazer muita diferença. Por exemplo, se você está tentando ter uma segunda renda, você já tem um talento que você pode colocar em prática para você começar a ter uma segunda profissão e que vai te dar um novo rumo, um novo caminho, tá? Então, se você está em dúvida e se você precisava de uma confirmação, você vai sentir esse chamado muito forte este mês a respeito da sua habilidade que você deve utilizar para começar a ter uma fonte de renda extra, tá? Se for o caso, ou se é um caminho que você já está pensando em fazer, se é a sua primeira renda, tá? Siga o talento que você tem, não fique pensando demais, não pense no que é prático, por exemplo, eu vou fazer, dá aquele exemplo clássico, vou fazer administração porque tem muito campo de trabalho, tá? Se o seu talento é arte, vá fazer arte, tá? Porque é daí que o seu talento vai ser aperfeiçoado e é daí que você vai ter a sua fonte de renda, que também vai combinar, vai condizer com o caminho de vida que você escolheu, tá? Quando você veio para cá. Então, não desperdice o seu tempo e utilize os seus talentos, tá? Fala aqui muito sobre talentos, também sobre aperfeiçoar talentos, fazer cursos que levem o seu talento a um novo patamar também, tá? Qual o conselho a respeito disso para Áries? O respeito é equilíbrio, né? Fala muito que esse é o caminho que você deve seguir. Porém, também fala muito para você, por exemplo, não se desgastar demais, tá? Por exemplo, digamos, né, que você faz artesanato, vamos dar esse exemplo, né? Você faz artesanato e aí eu acabei de falar para você, né? Olha, o seu talento é o que vai te levar a isso, é o seu caminho correto, siga. E aí você pega e segue cegamente, sem levar em consideração as suas responsabilidades atuais, né? Larga tudo e deixa seus boletos esperando que o universo resolva seus boletos, né? Aqui pede equilíbrio, tá? Essa transição não é uma transição para você fazer na louca, tá? Então, aqui fala muito de discernimento, mas também fala que é o caminho correto para você. Só que você tem que fazer isso gradualmente, com responsabilidade, passo a passo, sem pular passos principalmente, tá? Pois você vai conseguir ter uma base sólida no futuro com o seu talento, tá? Então, a gente deixa aqui, porque tá muito claro pra gente aqui, que tem muitas situações também que as pessoas podem estar falando assim, mas eu achei que isso era meu chamado, mas não tá dando certo. E aqui diz assim, olha, tudo tem seu tempo, você tá dentro de um primeiro passo, então você tem que ter paciência, tá? Para que as coisas se desenvolvam, os clientes comecem a chegar, tá? O seu nome comece a ser feito. Então, também tem esse tipo de resposta para você aqui, se você tava com essa dúvida. Essa é a resposta para você, tá? Tudo tem seu tempo, você tá no caminho certo, porém as coisas precisam de tempo para se desenvolver, não pule passos,
você vai agradecer no futuro por não ter pulado passos, tá? Porque você tem ainda um caminho de pequenos, de sutis ajustes no seu talento, que essas dificuldades iniciais podem estar ajudando você a corrigir, tá? Coisas que você aprende somente com as dificuldades, tá bom? Então, tenha paciência também, o seu caminho é o caminho correto, não desista, aperfeiçoe seu talento e tenha certeza de que passo após passo você vai conseguir que isso floresça, que isso te traga sucesso, tá? Então, Áries, já começa assim com essa energia bacana, tá? Um compromisso do universo com o seu talento. E aí a gente vai setorizar aqui. Vamos falar então de relacionamento, né? Arianos comprometidos, arianos com um relacionamento estável. Qual a energia para outubro? Temos aqui o 6 de copas e um 9 de ouros. Aqui me parece alguém que está com saudades de um tempo que passou, de uma situação como era antigamente, que não está igual, tá? Aqui tem uma energia interessante para quem, porque a minha pergunta aqui foi para o pessoal que é comprometido, que já está com alguém, né? Então a gente não está falando aqui de ex, por exemplo, a gente está falando um pouco sobre pessoas, é como se o casamento, a relação de vocês já tivesse sido melhor e hoje vocês estão um pouco estranhados, talvez, tá? Porque eu tô sentindo aqui uma energia um pouco egoísta e aqui uma energia de saudade do passado. Então esclarece para mim, por favor, o 6 de copas. 5 de espadas falando, né, que tem algum tipo de mágoa envolvida, tá? Como se um dos lados está cedendo demais e o outro, e tem essa sensação de que o outro está tirando vantagem dele. As coisas não estão mais tão bacanas como eram para um grupo aqui de Áries, né? Tem uma energia aqui que é uma energia de pessoas que estão dentro de um relacionamento, mas estão se sentindo um pouco solitárias também. Esclarece o 9 de ouros. A justiça. Realmente o sentimento é esse, tá? De que alguém tá se sentindo injustiçado, tá se sentindo solitário dentro dessa relação. Muitos de vocês, infelizmente, estão levando essa relação meio que por inércia, para dizer o mínimo, tá? Não tá uma relação bacana, mas também vocês acham que poderia, assim, essa que é a sensação, alguém aí nessa relação tem essa sensação de tipo, eu não quero terminar, mas não tá bom pra mim, mas ainda também poderia estar pior, mas também poderia estar melhor. Então uma energia assim, como se os afetos não estivessem sendo mais trabalhados, como se estivesse faltando muita coisa gostosa nessa relação, tá? Tá uma coisa meio burocrática, meio costume, tradição, tá? Tá uma coisa chatinha para muitos de vocês. Qual que é o conselho disso aqui? Conselho para esses arianos que estão vivendo essas situações de suas relações. Conselho. Nossa, carta demais. Vou deixar essa daqui, se for necessário ela entra. Então, aqui fala assim que é como se o casamento de vocês, ou a relação de vocês ela estivesse hoje baseada pela tradição, realmente, tá? Pela situação de não, eu quero estar neste relacionamento porque eu não quero terminar, eu não quero estar só, não quero estar divorciado, não quero acabar. Eu gosto da sensação de ter alguém, mas é muito isso, tá? Uma sensação de eu não quero acabar, mas não tá legal, tá? E aqui pede que existe ainda uma energia que ela tá
digamos, debaixo da superfície, que está pronta para ser remexida e alimentada, tá? Então, ainda existe um sentimento entre vocês que pode ser reavivado, tá? A energia da Imperatriz fala bastante dessa abundância que está debaixo da terra, tá? Que está um pouco oculta e que pode vir à tona se houver a vontade, né, de reavivar isso daí, tá? Existe um campo ainda, não acabou, você sabe disso, tá? Mas tá faltando sensualidade, tá faltando um ânimo, tá faltando uma vida nesse relacionamento, tá? E tá todo mundo aí meio no, dá muito trabalho, eu não quero lá mexer com a fera, né? É muito trabalho, então aí você decide, tá? Se você quer continuar assim, nesse marasmo aí, ou se você quer reavivar, tá? Depende um pouco de você também ter uma iniciativa, agarrar essa tarefa para você de tentar reavivar essa relação, porque existe campo sim, existe um sentimento, ele está adormecido debaixo de um monte de sujeira e digamos assim, de entulho, né, do dia a dia. Tá? Alguns desgastes, de repente desgaste financeiro, desgaste por causa da sogra, desgaste por causa de picuinha boba, por causa da tampa da pasta de dente, tá? Coisas assim, bobas, tá? Que tem pesado aí no relacionamento de vocês, mas existe debaixo da superfície campo para vocês reavivarem este relacionamento, tá? Ele é sólido, mas ele tá num marasmo terrível, hein, gente? Meu Deus, vamos lá. Para vocês, solteiros de Áries, que buscam um relacionamento, qual a energia de outubro? Muito trabalho, né? Muito foco. Para alguns de vocês é muito interessante que vocês tem alguma situação aqui que pode estar relacionada ao ambiente de trabalho. Por exemplo, assim, você sai para happy hour depois do trabalho e você pode conhecer alguém, tá? É necessário também aproveitar algumas oportunidades, tá? Você vai num evento onde é um evento ligado à sua profissão, pode ter uma oportunidade aí, também pode ter oportunidade dentro mesmo do seu ambiente de trabalho, tá? Porém aqui eu sinto que você pode estar com uma energia um pouco intimidadora, tá? Mas existe uma centelha, sinto que pode ter pessoas que já estão te observando, que já estão te querendo aí, hein? Conselho. Falta um pouco de socialização, tá? Da sua parte, de demonstrar algum interesse, de trocar ideias, de circular mais, de fazer essa troca com as pessoas, e tem um lado bastante profissional nisso daqui também, tá? Você pode realmente conhecer alguém durante esse tipo de atividade profissional, tá legal? Então aproveita aí, outubro tem esse tipo de energia para vocês. Áries, vamos falar de trabalho? Vida profissional para Áries em outubro. Temos 9 de paus falando que você está cansado de... É como se você tivesse isolado com uma opinião que não é tão bem aceita pelos outros, como se as pessoas estivessem com um pouco de inveja de você, talvez, tá? O que mais? Também. Aqui parece que você pode encontrar a solução das coisas que não estão conseguindo andar através de algum tipo de tentativa de cooperação com outras pessoas. Então, se você não está conseguindo fazer um projeto andar, porque aqui tem esse tipo de energia, tá? Você está tentando fazer as coisas sozinho, aqui é do seu jeito, tá? Ou tentando controlar algumas situações e o pessoal não está comprando a sua ideia por algum motivo, tá? Estou mandando recado para essas pessoas aqui
que estão nesse tipo de situação. E tá tendo uma energia que as coisas não vão. Por quê? Porque essas coisas precisam da anuência dos outros, precisam de uma colaboração, do entendimento, tá? De repente até um treinamento das pessoas. As pessoas têm que estar querendo colaborar para que isso funcione, tá? Então eu tenho aqui uma energia para aqueles que não estão nesse tipo de posição de projeto, né? Porque tem vários tipos de empregos, né? Tem vários tipos de posições no mercado, né? Que você tá numa posição que não tem a ver com isso daqui, também tem uma energia assim, onde sinto aqui que você está se sentindo um pouco isolado e como se as pessoas não te dessem atenção, não valorizassem o seu trabalho, tá? Mas aqui o conselho então seria o mesmo, tá? Você tá isolado porque você não faz parte dos grupinhos. Ah, mas eu não sou de panelinha, eu não gosto disso, tá? Bom, o trabalho, assim como qualquer coisa que envolva outras pessoas, né? É uma coisa comunitária, tá? A não sei que você trabalhe no home office ou num porão, né? Sempre envolve outras pessoas e precisa da colaboração de outras pessoas, precisa que outras pessoas te compreendam, faz parte, tá? Então, tem essa energia aqui. O conselho, né, é que para que as coisas fluam melhor no seu ambiente de trabalho, é necessário envolver as outras pessoas. Como você vai fazer isso, aí fica a seu critério. Você gosta de panelinha, não gosta de panelinha. Infelizmente, você está isolado, as coisas não estão funcionando. Então, tem que mudar o paradigma aí. Tem que mudar a maneira de pensar, né? Se você não consegue mudar o jeito deles pensar, porque você não tem controle sobre os outros, você só tem controle sobre você. Você decide o que você faz, tá, Áries? O que mais? Vamos falar de família, tá? Aqui a gente não tá falando de filhos nem casal, a gente tá falando de família no geral, de pai, sogro, cunhado, tia, irmãos, tá? Vamos lá. Energia familiar para outubro. O que tá acontecendo na sua família? Bom, aqui já deu uma tônica bem pesada aqui, uma sensação de injustiça, uma sensação de traição. Me parece que você vai se sentir muito decepcionado com a sua família em algum aspecto. Esclarece aqui para mim. Pode ser relacionado a dinheiro, né? Pode ser relacionado a partilhas, pode ser relacionado a... Aqui fala, basicamente, né? Fala muito aqui sobre dinheiro, partilhas. Diz que aqui tem uma sensação um pouco pesada, né, sobre isso. Conselho. É necessário tentar entrar no entendimento, por mais difícil que seja, tá, gente? Por mais que até vá um pouco contra a sua vontade, né, a sua tendência, tá? Para você não sair no prejuízo, você tem que fingir que você... Não é nem fingir, né? Você tem que passar um pouco por cima dessa facada nas costas que você está sentindo, tá? E engolir aí essa situação e trabalhar para não sair no prejuízo, tá? Tem que fazer acordos sérios, corretos, tá? Mesmo que você demonstre que está chateado, não leve isso ao ponto de você cortar relações, porque quando você corta relações, você corta as pontes que fariam você ter a possibilidade de não ter o prejuízo, né? Porque sem ponte, sem conversa, sem acordo, sem dinheiro, tá? Mais ou menos assim. Então, não estou falando para você perdoar, mas estou falando para você não cortar as pontes, porque você vai precisar dessas pontes mais tarde para poder resolver outros problemas, e esse problema também, tá? Essa situação financeira envolvendo a sua família, envolvendo questões de justiça, de terreno, de herança, do que quer que seja, tá? Mas tem aqui uma energia muito material, tá? De bens materiais. Então, nessa situação aqui, você precisa ter um canal de comunicação. Não vai cortar esse canal de comunicação, tá, Áries? Não seja bobo. Pra gente já ir finalizando, porque essa proposta dessa leitura é uma leitura curta, a gente vai perguntar para a espiritualidade aqui, falar algo que a gente não sabe, né? O
A gente não perguntou, mas é necessário saber. Acontecimento. Acontecimento. Interessante aqui, olha, ou você está em vias, tá, de surgir algum tipo de movimentação, uma viagem, algum projeto que você já estava fazendo aí, que você está em vias de colocar em prática, ou já está colocando em prática. Aqui tem uma sensação muito boa de satisfação, de que vai dar certo, tá? E o que mais? Complementa aqui, esclarece um pouquinho mais para a gente ter um foco. Aqui fala que provavelmente que por algum motivo, algum momento você até acha que isso não seria possível de ser realizado, tá? Um plano, um projeto que você queria e quase que você não consegue colocar em prática, mas com a ajuda de outras pessoas você vai conseguir sim, tá? E vai ficar bastante satisfeito, satisfeita, vai dar certo, tá? Mas assim, olha, exige muita inteligência emocional também para você conseguir colocar isso em andamento, né? Ou se já está em andamento e está bamboleando aí, com cara de que vai dar errado, tá? Procure ajuda de algumas pessoas, essas pessoas vão te ajudar de bom grado e as coisas vão dar certo para você, tá? Não sei sobre o que é, pode ser muitas coisas, mas vai dar certo, você sabe o que é. A gente finaliza com o pedido do like que você ainda não deu, então dá o like agora, por favor, né? Agradeço bastante. E última pergunta é: como fazer outubro ficar mais fácil? Dá um conselho para o mês de outubro. Como facilitar o mês de outubro? Aqui fala muito sobre menos procrastinação e também menos ansiedade, tá? Muitas vezes a gente começa a pirar na batatinha por coisas pequenas, principalmente, tá? E muita procrastinação é o que acaba mais tarde deixando a gente num nível de estresse muito alto. E aqui tá falando exatamente, olha, não procrastine, evite procrastinar, evite muita indecisão, muita viagem na maionese, também tente ser mais assertivo nos seus planos, tá? Quanto menos opções e possibilidades, melhor. Por exemplo, tá, vou dar um exemplo assim, você já viu quando você chega numa lancheria aí, numa lanchonete, e eles te dão um cardápio e o cardápio tem 40 opções de sanduíche? Você já viu como que fica muito mais difícil de escolher do que se tivesse 5 opções? Se tivesse ali um frango, um vegano, um de carne duplo, aí um com bacon. Você saberia escolher muito mais rápido do que 40 opções com frango e também com carne, com frango e com picles, com sem picles, enfim, muita confusão. Faz você perder muito tempo, tá? Muita indecisão e isso depois te coloca numa panela de pressão, porque você vai chegar, por exemplo, num prazo que você precisaria chegar e você não fez nada porque você ficou ali perdido nas possibilidades, tá? Então, muito cuidado com a procrastinação durante o mês de outubro. Principalmente, lembra aqui que a gente estava falando, não expanda demais também as suas opções em relação a isso aqui, em relação aos seus cursos, suas habilidades, tá? Foca numa coisa só, porque muitas atividades, muitas opções confunde demais a mente da gente e também a mente de um cliente, tá? Então, espero que você tenha gostado e, finalizando mesmo, uma mensagem do oráculo para você, tá? Que o universo quer falar para você? Áries. Aqui fala que muito em breve você vai conseguir ver as coisas num plano mais amplo e aí você vai conseguir entender melhor algumas situações, tá? Muitas vezes é necessário a gente se tirar de campo e tentar ver de longe, como se a gente não estivesse envolvido emocionalmente na situação, seja isso uma situação familiar,
tá? Por exemplo, aquela situação para aquele grupo que está lidando com a situação de família complicada. Se você tentar isolar e ver de fora essa situação, talvez você consiga encontrar a solução para o problema. Do mesmo modo, relacionamentos, né, a dois, também muitas vezes você consegue ver mais claramente se você tentar se tirar ali da equação, ver como se fosse o seu papel ali, como se fosse outra coisa, outra pessoa. O que você daria de conselho para aquela pessoa, por exemplo, né? Não é um exercício fácil, mas você vai ter algumas oportunidades durante o mês de outubro de ver as coisas de uma maneira mais ampla, né? The Big Picture, que é uma expressão americana, inglesa, que fala mais ou menos isso, né? Ver as coisas de uma maneira mais ampla, num ponto de vista distanciado, para você poder ver a real situação, tá? Ver as coisas com mais clareza, ok? Até a determinada proporção das coisas, né? Se aquelas pequenas coisas que te aborrecem lá no seu trabalho, que se você visse de um outro ponto de vista, como é que essas coisas estariam parecendo, né? Isso consegue começar a colocar uma perspectiva interessante do que deveria estar te afetando e de como você deveria estar reagindo para se salvaguardar de muitas situações complicadas, tá bom? Essa é a energia para você em outubro e eu te vejo na próxima. Até!